Hoje, nós vivemos uma geração que está negociando as coisas. Só que nós, quando servimos a Deus, nós não podemos negociar a fé. Nós não podemos negociar o Evangelho de Cristo. Então, o que Deus ele mostra para mim e para você? Que Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele nos conectou aqui dentro de uma união espiritual, para que nós possamos propagar o Evangelho de Cristo juntos. Então nós, você e eu, não somos dono da razão. Nós não somos os únicos que estamos certos, nós não somos os sabidões e nem os únicos que vamos para os céus. Existe biblicamente um dom espiritual que as pessoas lutam contra ele quando elas acham porque Deus nos deu a sabedoria, não pela teologia, porque eu não tenho teologia. Deus nos deu a sabedoria de pregar o Evangelho, de pregar a palavra, de pregar a verdade. E essa sabedoria que Deus nos deu, que Deus nos ensinou, que Deus nos moldou, ela não vem de homem, ela vem de Cristo. E as pessoas se sentem incomodadas com essa sabedoria, achando que eu, que prego a palavra e o Evangelho verdadeiro de Cristo, como se eu fosse o sabichão, o sabidão, que sabe todas as coisas. Biblicamente, sim. Tanto eu quanto você temos a possibilidade de saber todas as coisas e ser, sim, os sabidos da palavra de Cristo. Por quê? Se nós não soubermos correspondente ao Evangelho de Cristo, nós vamos errarmos. E se nós errarmos diante do Evangelho de Cristo, o que vai acontecer conosco? Vamos pecar diante de Deus. Errais, não examinando as Escrituras e nem o poder de Deus. Então essa sabedoria que vem do céu, Deus deu para Salomão, Deus deu para Davi, né? Salomão foi o rei mais sábio, mas Davi tinha sabedoria, outros reis sabedoria, os profetas tinham sabedoria. O povo que era judeu, o povo que chamava-se de Deus, da linhagem que veio lá de Moisés, eles perseguiam e matavam os falsos os profetas verdadeiros. Veja que Jesus repreende eles. Os seus pais mataram os profetas e vocês estão aqui, né, adorando os túmulos deles, justificando os assassinatos. Então hoje nós temos que abrir os nossos olhos, porque nós precisamos nos unir em forças. Veja bem, olha o que a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 em diante. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, quando nós buscamos, da parte de Deus, revestimento espiritual, tiramos os pecados de nossas vidas, somos batizados, nascemos do Espírito, entramos em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus, naquele momento em diante, o Espírito de Deus vai habitar em nós. E se for da vontade dele, nos dá o dom espiritual, tanto da sabedoria como do conhecimento, ele vai nos dar. E isso vai fazer com que tanto eu quanto você se destaque. Por que se destaque? Porque nós vamos pregar a verdade. Veja, Salomão tinha uma sabedoria que até a rainha de Sabá, ela veio, né, automaticamente para admirar a sabedoria de Salomão. Assim como outras pessoas vinham para admirar a sabedoria de Salomão. Uma sabedoria que Deus deu a ele por intermédio de Espírito. E hoje, na graça, nós não somos Salomão, mas Deus, ele dá a mesma sabedoria a nós. O mesmo entendimento a nós, correspondente ao Evangelho de Cristo. Então, Salomão, ele recebeu por intermédio do Espírito a sabedoria e o conhecimento. Porque Deus perguntou para ele: Salomão, pede o que você quiser que eu te dou. Você vai ser rei por amor ao seu pai Davi. E aí Salomão virou rei porque Deus tinha uma aliança com Davi. E Salomão pediu para Deus: quero sabedoria, entendimento para comandar esse povo grande. E Deus se alegrou com o pedido de Salomão e falou para ele: você podia pedir riqueza, poder, que matasse os seus inimigos, tudo aquela coisa, mas você pediu sabedoria e conhecimento, você pediu aquilo que é necessário para comandar o meu povo. E pediu bem, alegrou a Deus, Deus deu sabedoria para ele, e além da sabedoria, Deus deu riqueza, poder para Salomão, porque Deus se alegrou. E quando nós chegamos na graça, hoje Deus nos dá esses dons. Está aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, porque a um é dado o Espírito
Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, esse dom, quando ele habita em nossas vidas, é óbvio que não vai ser todo mundo que vai ter. Deus não vai dar para todos, porque todo dom espiritual é para um fim proveitoso do mundo espiritual. Então Deus não vai te dar uma sabedoria se você não usá-la. Deus não vai te dar um entendimento se você não põe em prática. Deus não vai te dar um dom, não vai nos dar um dom, se ele vê que nós não vamos usar esse dom em prol das pessoas. E Deus não vai dar sabedoria e dom para nós se ele vê que o nosso coração está no intento de usar em prol de nós mesmos. Ele não vai dar, porque ele quer que seja usado em prol do reino de Deus para beneficiar outras vidas, salvar outras vidas. Então Deus quer te usar, quer me usar. Então não há um sabichão e uma sabichona. O que há, homens privilegiados que pela misericórdia de Deus receberam esse dom da sabedoria e do conhecimento. E esse dom da sabedoria e do conhecimento, eu preciso usá-lo em prol de cada um de vocês. E é o que eu tenho feito. Quem me conhece, sabe o meu testemunho? Eu tenho 4ª série, não terminei os estudos, né? Parei na 4ª série, fui para a 5ª série, mas não terminei a 5ª série, parei no comecinho do ano, não estudei mais. Hoje eu estou com 53 anos, então isso aí já faz tempo. Não tenho teologia, nunca aprendi teologia, não tenho anel de teólogo, não tenho diploma de teólogo, e não sou teólogo, e não vou ser teólogo, e não vou me envolver com a teologia. Nenhuma delas. Nem as que têm viés, e nem a teologia que está dizendo ali das histórias. Nada. Nem hermenêutica, nem exegese, porque Deus não permitiu que eu o fizesse. Ele falou, não vai fazer nada disso. Não se envolva com nada disso, porque eu vou te dar o dom da sabedoria e do conhecimento. Então hoje, Deus nos abriu a visão. E essa visão que ele nos abre é um compartilhamento. Quando o rei Salomão, com a sua sabedoria, estava comandando e liderando o povo, né, com amor e carinho, todo o povo era beneficiado. Todo o povo entendia a sabedoria, o conhecimento, entendia as instruções e as regras do rei, correspondente àquilo que Deus tinha dado para ele. E ele compartilhava com o povo, e não só compartilhava, como ele também punha em prática. E a partir do momento que ele punha em prática, em nome de Jesus, ele fazia o quê? Ele colocando em prática, beneficiava todo o povo. Assim também hoje é no mundo espiritual. Deus nos dá como líder a sabedoria e o conhecimento. Então, se eu colocar em prática essa sabedoria e conhecimento, beneficia todo o povo, a qual Deus está pondo na minha frente, ou conectando comigo todos os dias, como você está conectado hoje, para compartilhar e dividir. E isso vai beneficiar cada um de vocês. Então, eu colocando tudo aquilo que Deus tem me ensinado na Bíblia em prática, e conseguir traduzir isso para você no mundo espiritual numa linguagem simples, prática, para você entender, automaticamente vai beneficiar a todos nós, principalmente você e sua família, o seu lar. Então você tem que entender que hoje Deus nos levantou em um propósito, em uma união. Deus, ele escolhe a cada um de nós para ter um chamado. E dentro desse chamado nós vamos pregar a palavra. Isso não faz de nós melhor que ninguém. Não fez Salomão melhor que ninguém. Salomão era um homem normal, sujeito aos mesmos sentimentos, que depois de tudo que Deus fez por ele, deu a sabedoria, deu riqueza e poder, né, entregou os inimigos nas mãos dele, ele vai lá e peca contra Deus, fazendo aquilo que Deus pediu para ele não fazer, e ele fez e pecou e errou e caiu. Então hoje nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos, só que nós temos que nos manter inabaláveis. E nós não podemos negociar a fé. Não podemos negociar. Hoje nós vemos que vivemos uma geração em vários aspectos que estão negociando as suas liberdades. Estão negociando os seus caráteres. Olha, são tantas palavras que eu preciso achar aqui. Estão negociando os seus caráteres, as suas vidas, as suas vergonhas. Quando nós chegamos para falar de Cristo, não há negociação. Não tem como negociar ministério. Não tem como negociar sabedoria e conhecimento. Ou prega ou não prega, ou é ou não é. Porque se nós entrarmos numa negociação, com quem que nós vamos negociar? Quem quer negociar com a gente para a gente poder flexibilizar? Trazer a liberalidade, a inclusão, tá livre, não tem problema. Quem quer fazer essa negociação com a gente não é Deus, é Satanás. Então, como eu posso negociar com Satanás? Eu não vou negociar com Satanás, eu não vou entrar ombro a ombro, lado a lado com Satanás.
A não ser para uma peleja. E aí não é ombro a ombro, lado a lado, é de frente, eu vou bater de frente com ele. Então, hoje, quando se fala e vamos negociar as coisas de Deus, vamos negociar o reino de Deus, vamos negociar o tipo de pregação, vamos negociar o que a gente vai pregar, vamos negociar essa regra, essa doutrina, essa negociação, ela está sendo feita com o diabo. Porque o diabo é o único que quer fazer essa negociação com a gente. De facilitar a palavra, de afrouxar a palavra, massagear o ego do povo, você chegar numa multidão de 50 mil pessoas e falar que todo mundo vai sair com vitória, que Deus ama todo mundo está na bênção, é ouro, prata para todo mundo, 2, 3 horas de pregações, e será que não tem uma vida, uma alma ali que Deus vai exortar e corrigir, que está no erro? Que está no pecado? Isso é uma negociação feita com Satanás, a qual Satanás, ele faz a negociação para facilitação e ele gera o resultado. Ele gera o resultado, porque, poxa, se nós negociarmos e sairmos da verdade de Cristo, quer dizer, Deus não vai gerar resultado na vida das pessoas. E Satanás, ele entra e fala, fica tranquilo, ó, né? Negocia comigo, eu negocio com você, ó, essa palavra você não prega mais, essa aqui você não prega mais, esse pecado você pode legalizar na sua vida, ó, vamos pregar assim, fala assim, não corrige, não repreende, não exorta, não pega firme que o povo não vai gostar, torce o nariz, vai embora, né? Pega aquela palavrinha de bênção, de vitória, Deus vai realizar seus sonhos, é ouro, é prata, o povo tá pecando, fumando, bebendo, mas fala que é riqueza, é ouro, prata, é prosperidade, é dinheiro, é vitória, vai todo mundo pro céu, vai todo mundo pro reino, prega tudo isso. Aí vão falar assim, mas espera aí, dessa maneira não vai gerar resultados? Não, fica tranquilo que resultados eu gero. Eu gero resultados para as pessoas. Porque Satanás, em Mateus 4:8, automaticamente, e Lucas 4:6, ele diz, te dou todo o ouro, toda a prata, e toda a riqueza e poder deste mundo, porque a mim me foi dado, e eu dou ao quem eu quiser. Deu para você entender? Então Deus, ele traz para nós as bases espirituais. Quando você vai em Mateus 24, Apocalipse 13, você vai ver que Satanás, com seus falsos espíritos, ele opera sinais e prodígios. Ele tem poder para fazer um cego enxergar, um mudo falar e um surdo ouvir, um paralítico andar, principalmente aqueles que ele mesmo colocou nessas situações e nessas doenças, pelos pecados que praticam, biblicamente. Então hoje, nós estamos num conflito, porque para aqueles que não querem negociar a verdade, pagam um preço alto para ser o contrapeso de pregar essa verdade de salvação e vida eterna. Mas nós não podemos negociar. Por quê? Se nós negociarmos, o que vai acontecer? O que nós vemos hoje. Você junta lá 200 mil pessoas no estádio, todo mundo é vitória, todo mundo é bênção, todo mundo vai receber a prosperidade, todo mundo tem ouro, tem prata, sim. Eu entendo que Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa, ninguém está dizendo que não. Mas será que não tem uma pessoa que Deus vai usar para corrigir, exortar, sai do seu pecado, sai do seu erro? Será que não é suspeito tudo isso? Então negociaram. Estão negociando o ministério, negociando a fé, negociando a pregação. E quando você entra numa negociação dessa, você não está negociando com Deus, você está negociando com o diabo. Você senta na mesa para negociar com o diabo e o diabo negociar com você. Nós tivemos aí aquele de óculos, David Leonardo, no final do ano. Deus vai realizar os seus sonhos, é vitória. Deus não põe sonhos na sua mente que você não pode realizar. Deus vai fazer 2000... É isso aí. Para uma multidão de gente que sim, no meio tem pessoas em santidade, mas será que não tem um fumando, um bebendo, um fornicando, adulterando, um usando droga, traficando? A vitória é para todo mundo, mas a Bíblia é clara que a promessa não é para os estranhos e estranhas, é para os filhos e filhas. E filhos e filhas têm que ser adotados, receber uma adoção, e o passaporte da adoção é a santidade, é a obediência à palavra de Cristo. Caso contrário, não serão adotados. As promessas não é para os estranhos, não é mediante ao pecado e à iniquidade. A promessa é para aqueles que são filhos e filhas adotados e tido a adoção pela santidade. Abre os olhos de vocês. Olha o que a palavra diz para nós aqui. Jeremias 14:13. Jeremias capítulo 14, versículo 13. Olha para você se não faz, não é igualzinho. O mesmo diabo que estava lá, é o mesmo agindo do mesmo jeito hoje. O povo não conhece a Bíblia e não enxerga. Olha só. Jeremias capítulo 14, versículo 13. Então disse eu, ó Senhor, Deus,
Eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada, nem tereis fome, vos darei verdadeira paz nesse lugar. Tá vendo? Deus manda Jeremias ir lá repreender o povo. Lê o texto e contexto. Deus fala: Jeremias, vai lá, repreende e corrige esse povo que está tudo no pecado. E eles vão ser tudo destruídos. Quando Jeremias chega lá, tem um monte de profeta. Uma multidão de profeta em nome de Deus. Eles não estavam em nome de Baal. Eles estavam em nome de Deus. Estava lá como se fosse o mesmo Deus de Jeremias. E Jeremias fala: chego aqui para corrigir e exortar esse povo, como o Senhor falou. Só que é o seguinte, Deus. Quando eu chego aqui, tá cheio de profeta dizendo que não haverá fome, não haverá peste, não haverá espada, mas haverá paz, haverá bonança, haverá riqueza, haverá ouro, prata, profetizando para esse povo pecador, esse povo errante que não quer obedecer a tua palavra, não quer obedecer o teu evangelho, não está querendo se unir ao Senhor para um relacionamento, só está com o Senhor interessado no benefício que o Senhor pode fazer por eles. Jeremias, ele indaga a Deus. Olha no versículo 14 agora, Jeremias 14. Olha a resposta de Deus. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem falei visão falsa. Adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são os que eles profetizam. Só profetizam vitórias. Deus está dando diagnóstico desses que só profetiza vitória, nunca fala de exortação, repreensão e renúncia de pecado. Olha o diagnóstico, Deus está dando. Ele está falando: disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentira em meu nome. Mentira, o povo está pecando, o povo está errando, estão dizendo que é prosperidade, que é ouro, que é prata, que é riqueza e que Deus está feliz. Mentira em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem falei visão falsa, adivinhação, vaidade, engano do seu íntimo são os que eles profetizam. E ele diz: portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem quem eu os tenha mandado. Dizem que nem espada, nem fome haverá nessa terra. Quer dizer, dizem que é vitória, é ouro, é prata, é vencer, e o povo bebendo, fumando, fornicando, e estão lançando a vitória sobre eles, dizendo que não haverá sofrimento, nem dor, nem perseguição, e nem a morte do inferno. Aí ele responde: dizem que nem espada, nem fome haverá nessa terra, a espada e a fome serão consumidos esses falsos profetas. Ah, pastor, então quer dizer que o falso profeta vai pagar o preço? Sim, mas olha agora no versículo 16, Jeremias 14:16. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepulte, a eles, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Eu vou dizer o quê? Fala Deus, o povo a quem eles profetizam. Quer dizer, estão profetizando mentiras, falsos profetas, profetizando em nome de Deus, adivinhações, revelações falsas, como nós vemos nos dias de hoje, ou você não percebe toda a manipulação e todo esse processo espiritual? Deus fala que não está com ele. E Deus fala para Jeremias: pagarão o preço, tanto os profetas como o povo. Porque existe falso profeta, porque tem um povo que segue, que gosta de ser massageado os seus egos com palavra de vitórias, de ouro e de prata, de bonança, como se Deus estivesse aprovando os nossos pecados, a ponto de nos recompensar por viver uma vida pecaminosa, nos beneficiando, sem fome, sem peste, sem espada e só paz e riqueza.